Hello guys and welcome to my channel! Today we have a very special class. Hoje então nós vamos falar de um assunto bem legal, bem especial. Eu sou o professor Alisson e estou aqui hoje para te ajudar com o W8 Questions, tá? Aquelas palavrinhas que a gente usa para fazer perguntas e que elas começam com WH. Tanto é que está até no nome. Também chamada de question words, porque nós usamos ela para fazer pergunta. Ou seja, em vez de só ficar respondendo yes e no para as perguntas, essas palavras daqui de hoje, elas vão exigir uma resposta maior. Porque, por exemplo, se eu pergunto para você, what's your name? Qual é o seu nome? Eu não espero uma resposta de sim ou não. What's your name? Yes. Entendeu? Eu não espero isso. Então, hoje a gente vai conseguir ter uma comunicação melhor utilizando essas palavras, porque você consegue puxar papo melhor, consegue se comunicar melhor e extrair informação, né? Pegar informações, que esse que é o foco. Então vamos começar pela palavrinha what, tá? A palavrinha what significa o que, qual. Então, vamos ver o exemplo. What's your name? Que é a contração de what is your name. Então, para uma fala do dia a dia, what's your name? Qual é o seu nome? Um outro exemplo, what do you do? Ou what do you do for a living? Também poderia ser. Então, o que você faz, né, no sentido, qual é o seu trabalho, qual é a sua profissão, o que você faz da vida, num sentido desse. A próxima, então, é which, que também significa o que, qual, quais, tá? Então, vamos ver exemplo. Which one do you like? The red pencil case or the blue one? Então, de qual que você gosta? Qual que você gosta? Do estojo, do penal, azul ou vermelho, né? Um dos exemplos. O outro. Which one do you prefer? Tea or coffee? Qual que você prefere? Chá ou café? Agora, quando a gente chega nesse ponto, pode se perguntar, ok, se eu falei que eu tenho what e eu também tenho which, que pode significar meio que a mesma coisa, então como é que eu vou fazer para conseguir usar de fato, né? Para não dar aquela dúvida aí agora qual dos dois que usa, já que o uso é tão parecido. Então vamos fazer o seguinte, vamos usar cores para eu poder te responder. Então olha só, what a gente geralmente vai utilizar quando assim tiver assim uma resposta geral, um sentido amplo, tá? Então olha só, o que eu quero dizer com isso? What color is your car? Que cor que é o seu carro? Eu estou definindo qual que é a cor? Quais são as possíveis cores? Não quer dizer que eu nunca vi teu carro. What color is your car? De que cor que é seu carro? Pronto. Pode ser qualquer cor. Então, what a gente vai usar para isso, quando a resposta poder for qualquer coisa, tá? Você não está esperando uma resposta ou determinando que a pessoa vai responder A ou B. Mesma coisa, what's your name? Você não está dando opção para ela se o nome dela é Bruno, se o nome dele é Pietro. Você está deixando que ela fale o nome dela, que pode ser qualquer um, ou seja, no sentido geral. Agora, quando a gente usa which, geralmente vai estar até na pergunta, tá? Geralmente vai estar até na pergunta quais são as alternativas, as opções para você responder. Mas tem vezes que pelo contexto da conversa você também pode pegar. Beleza? Então vamos ver o exemplo. Which color do you like? Purple or pink? Então, só para seguir o exemplo de cores, agora eu estou limitando. Pode ser purple, roxo, ou pink, rosa. Então, a pessoa vai ter que escolher uma das duas, ok? A próxima question word de hoje é why, que significa por quê. Agora olha só, o exemplo número 1. Why were you late for class? Why were you late for class? Você viu que a gente está usando bastante verbo to be, né? Para complementar os assuntos. Então um assunto que você já sabe vai complementando o outro. Depois vai seguindo com os demais. Então por que você estava atrasado para a aula? Então quando a gente usa esse why, a gente está querendo extrair informação, querer saber o motivo, a razão pela qual algo aconteceu. Agora você pode estar se perguntando, em português nós temos 4 porquês, enquanto em inglês nós vamos ter 2, tá? Então olha só, quando eu quero perguntar algo, eu falo why, por quê? Agora, quando eu for responder, eu vou usar because, tá? Então, because também é porque, mas é para resposta. Vamos ver um exemplo usando os dois? Why do you like to go downtown? Because there are good bookstores there. Então, por que você gosta de ir ao centro da cidade? Porque lá tem bastante livrarias, tem bastante lojas de livro, livrarias boas. Então aqui cabe um falso cognato. Então olha só, bookstore é livraria, enquanto library é biblioteca, ok? Só para dar uma complementada. Então a próxima palavrinha é when, que
que significa quando. E a gente usa ela quando a gente precisa saber sobre a hora, sobre a data, sobre o dia, quando algo vai acontecer. Por isso, quando. Então, olha só. When is your birthday? When is your birthday? Quando que é o seu aniversário? Então, eu quero saber quando é o seu aniversário. When do you go to school? When do you go to school? Quando que você vai à escola? At 8 o'clock. Pode ser? Quando que você vai à escola? Qual é o horário que você vai à escola? Você está querendo perguntar quando que esse fato acontece. Então, às 8 horas. Agora, a próxima que nós temos é where, que significa tanto onde quanto aonde. Ok? Então, olha só. Where. Vamos ver o exemplo. Where do you live? Where do you live? Onde que você mora? Próximo exemplo. Where are you going, Mike? Onde é que você está indo, Mike? A próxima, então, é whose. Whose, que significa de quem. Ou seja, você quer perguntar sobre a posse de alguma coisa. Quem detém a posse sobre determinada coisa. Então, depois de whose, a gente vai colocar a coisa em si, o substantivo. Então, olha só o exemplo. Whose notebook is this? De quem que é este caderno? Ou então, para melhorar, para ajudar, mais uma dica. Whose laptop is this? De quem é esse notebook? De quem é este computador portátil, né? Então, olha só, uma coisa que acaba acontecendo muito com brasileiros falando inglês é que eles usam a palavra notebook para o computador, tá? Porque a gente passou a usar, mas para eles não faz sentido usar a palavra notebook a não ser para caderno, tá? Então, se você quer se referir ao seu notebook em inglês, você se refere a ele como laptop, ok? Daí não tem confusão. A próxima, então, vai ser who. Who, que significa quem, ou seja, você vai estar querendo saber qual é a pessoa que faz a ação. E aí vai acontecer assim, ó, por exemplo, se significa quem, a palavra who, vai acontecer assim, ó, você vai colocar o verbo to be atrás. Vai ficar who's going there? Quem está indo lá? Então a pronúncia fica muito similar ao whose, que significa de quem, só que aqui é who's going there. Não vai ter como você se confundir, porque se você for traduzir com o outro, vai ficar de quem está indo lá, não faz muito sentido. Então, quem que está indo lá já faz mais sentido, beleza? Então, vamos para exemplos. Who was Liza talking to? Com quem que a Liza estava conversando? Aí você vê uma pessoa e você quer saber quem que essa pessoa é. Então, vamos supor que você está vendo uma mulher, então você fala, who is she? Quem é ela? Who are they? Quem são eles? Tá? Então você pode usar esse jogo de coisas que você já aprendeu, como o verbo to be, por exemplo, e ir juntando com o resto das aulas para ir fazendo sentido tudo, ok? Agora, a última, ela vai fazer parte do nosso W8 Questions, porém ela não começa com WH igual às outras, que é a palavrinha how, que nós usamos para dizer como, tá? Em perguntas para a gente saber a maneira como algo acontece. Então vamos ver um exemplo para facilitar isso daí. A primeira é how's it going? How's it going? Que é uma outra forma para falar how are you, tá? Uma forma mais do dia a dia mesmo de falar como que você está, beleza? Só que é o seguinte, esse how's it going é tipo, como vão as coisas, como que tá indo, sabe? É nesse sentido. Então, além de how are you, como você está literalmente, ou how have you been, como você está, então tem essa outra forma, how's it going também, tá? Só para te ajudar. How do I get to the museum? How do I get to the museum? Como que eu faço para chegar no museu? Como que eu chego ao museu? Então, how do I get to? Aí você completa com o lugar que você quer chegar quando você estiver na rua. Beleza? Criar o seu próprio exemplo é que vai te ajudar a realmente entender. Beleza? Então crie seus exemplos, deixa tudo aí no comentário. Eu vou querer ler todos, ok? So, now give this video a big thumbs up, ok? So, subscribe to my channel, share this video with your friends, and I'll see you next class. Bye!